pessoal, eu sou Maurício Maciel e estou aqui hoje com o André Caldeira para mais um papo de governança. Tudo bem, André? Oi, Maurício, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço a tua participação aqui. Bom, o André Caldeira, ele é CEO do grupo Propósito, eu até me embaralhei aqui, mas é do Grupo Propósito, e é professor do IBGC também, né, André? Inclusive, você foi um dos primeiros coordenadores gerais aqui do IBGC também, depois do Marcelo Lupa. Isso, na verdade, o Marcelo foi sucedido pelo Carlos Pérez e depois eu sucedi o Carlos Pérez. Então, eu fui coordenador geral no capítulo do Paraná de 2019 a 2022 e aí a minha sucessora foi a Janete Anelli, atual coordenadora, a primeira mulher coordenadora geral da história do capítulo, que esse ano faz 20 anos, inclusive. Exato. Estamos avançando bastante. E eu É isso tenho, mesmo. eu tenho acompanhado aqui um pouquinho alguns eventos que você faz, né? O CEO com propósito, né, conversa com propósito, e acho legal que você dá um foco que tem tudo a ver com a tua, né, com o teu business atual, porque você também já passou por diversos outros business aí como executivo, né? Mas você dá muito foco para pessoas, né? Achei legal no último evento que eu estive presente, você focou bastante nisso, né? Não é só conversar sobre o currículo, a experiência profissional, mas conversar sobre as pessoas. E a primeira pergunta que eu te faço é, né, qual é o papel do conselho nesse assunto de pessoas? Certo. Bom, vamos lá. Eu trabalho diretamente, estudo de forma recorrente dois grandes temas, que são liderança e governança. E ambos têm pessoas como eixo central, como core de verdade, né? Então, respondendo essa tua pergunta, antes da pandemia, tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que aproximadamente 11 ou 12% do tempo das discussões do Conselho eram dedicados para o tema pessoas. E essa proporção mudou radicalmente por conta da dor ali no momento dos comitês de crise e tudo mais. Hoje, o que a gente entende é que existem dois grandes causadores do aumento dessa discussão. Ou é a estratégia, ou é a dor. Porque quando a gente pensa em pessoas certas nos lugares certos, isso vale para conselhos, vale para lideranças, vale para todos os tipos de posição, o eixo pessoas ele é central. Basta a gente pensar na diferença que a gente vai ter numa empresa que tem pessoas certas nos lugares certos, e aí quando eu digo certas, eu estou falando sobre aspectos técnicos, aspectos comportamentais e aspectos culturais. Então, a diferença que faz você ter gente do bem, boa e no lugar certo, trabalhando na organização, seja atuando em conselho, seja atuando numa posição executiva, é vital, não só para o presente, mas para o futuro de uma empresa, qualquer que seja ela. E esse assunto tem que estar na pauta do conselho também? Ou não seria um tema adscrito à gestão? Então, essa é uma boa pergunta mesmo, porque existe sempre uma discussão, nas aulas que eu dou no IBGC, até que ponto que isso não é tema do RH? E a minha resposta é sempre a seguinte: somos todos RH. O dono da empresa, o conselho, a gestão. Se a gente não olhar para o tema pessoas como um tema central, a gente está deixando de considerar a essência da organização, que são as pessoas. E aí, é claro, a pauta num conselho de administração, se a gente pega assim boas práticas do IBGC, a atribuição direta do conselho é a contratação, a avaliação, o desenvolvimento e a sucessão do CEO ou da CEO. Então, isso é uma atribuição direta do conselho, seja ele consultivo ou de administração. Mas o conselho também tem que acompanhar, deve acompanhar a chamada linha N-1, ou seja, os diretores, ou seja, as pessoas que reportam para o CEO e que, obviamente, têm um papel preponderante em relação a direcionamento, em relação à execução da estratégia. Então, esse olhar de pessoas, ele é uma responsabilidade direta quando a gente pensa na cadeira do CEO, olhando para o conselho. Ele é indireto e deve ser acompanhado pelo conselho quando a gente olha para os demais diretores,
Mas aí tem outros temas, como, por exemplo, cultura organizacional, que são essenciais, porque a cultura é o ar onde a gente respira, é a água onde a gente nada numa organização. E aí tem um outro efeito que é o chamado tom do topo. Portanto, uma cultura ela é viva e ela é resultante direta do tom das lideranças. Se essa cultura ela ajuda a atrair ou engajar, ou então a perder e afastar talentos, ela é vital como pauta do conselho. E aí tem duas vertentes aqui. Ela pode ser pauta do conselho direta, como fazendo parte da agenda temática, de temas específicos ligados, por exemplo, à pesquisa de clima, ligados a programas de remuneração variável, seja por meio de um comitê de pessoas, seja pela participação direta da figura do CEO, da CEO, ou da área de RH, que deve ser convidada para poder interagir com o conselho quando esse tema estiver sendo discutido. E aí depende muito do grau de maturidade da organização e o estágio que essa empresa está na jornada da governança. Eu sempre digo isso, a governança é uma jornada, você tem tempos e movimentos de evolução. Pega uma empresa familiar que não tem um conselho ainda, ou recém criou a estrutura de um conselho, você vai querer chegar com todo o código da sexta edição das melhores práticas do IBGC, a bola na trave na certa. É muito importante a gente ter essa compreensão de papéis, de relações, de responsabilidades, de histórico. Então, essa sensibilidade do contexto da organização para poder, então, entender por onde começar, quais são as oportunidades de evoluir, mas tendo essa lente de pessoas muito presente dentro do processo. Legal que você falou disso, porque eu gosto muito de falar da jornada, né? Especialmente porque, para quem já está mais maduro nessa jornada, é muito fácil falar de governança, já está mais acostumado, já tem talvez alguns temas financeiros mais bem organizados, né? E consegue dedicar mais tempo a temas mais estratégicos. Mas aqueles que estão começando a jornada, que ainda estão aprendendo como melhorar, né, como adotar melhores práticas de governança, eu acho que no comecinho é muito financeiro mesmo, né? Mas claro que a gente sabe que tem um conhecido meu que falava, né? Você contrata CNPJ, mas sua relação é sempre com o CPF, né? Por trás de todo CNPJ você tem o CPF. Então que as pessoas, né, são a base de tudo, né? Você pode ver, inclusive, como a gente fala muito de risco quando fala de governança, né? Pode ver uma organização se desmontar se não tiver cuidando bem das pessoas, né? E como que você vê, então, no começo da jornada, quais são, né, qual que é esse olhar, assim, mais estratégico, como lidar com o projeto de cultura, e se ao longo da jornada você, né, vê que a cultura também ela acaba se transformando e você precisa ter novas adaptações de olhares estratégicos por parte do conselho. Você se refere à cultura de governança, certo? Certo. Né? Tá. Eu acho que a primeira pergunta, e é uma das primeiras que eu sempre faço nas interações com os nossos clientes, é: por que um conselho? Qual é o racional? Qual foi o gatilho que despertou a necessidade de se discutir esse tema? E, via de regra, tem um gatilho que é uma transição de geração, uma possibilidade de associação, fusão e aquisição com uma outra empresa, enfim, ou então algo ligado à dor, a perda de um familiar, a perda de um talento-chave. Então, essa compreensão para entender o porquê a discussão começa a aparecer, ela é muito relevante para começar a entender como é que a banda toca, como é que são essas relações, como é que essas pessoas que são ou acionistas ou já estão, por exemplo, numa posição de conselheiros e que estão querendo amadurecer a prática de governança da empresa, o que elas estão buscando.
O que me leva a um segundo ponto que é muito importante. Bom, então, se já existe algum tipo de conselho estabelecido, tem que se entender o grau de maturidade. É de fato um conselho? É um conselho consultivo? É um conselho deliberativo de administração? O brasileiro é criativo, né? Eu já fiz projetos para clientes para buscar membros independentes de conselho que o cliente tem um conselho consultivo com papel deliberativo. E o ponto é como que as coisas acontecem, como é a atuação desse conselho. Porque é muito importante quando, por exemplo, a gente vai olhar para a possibilidade de trazer um novo membro independente, o que a empresa, a organização ou os acionistas esperam desse novo independente. É um conjunto específico de background técnico, de vivência, como é que é essa compreensão sistêmica do colegiado para se entender. É a primeira vez que a organização vai contar com um membro independente, e aqui tem um fator fundamental que é trazer um perfil que, obviamente, tecnicamente seja muito bom, mas que já tenha vivido uma empresa que está implantando um conselho, que está amadurecendo as suas práticas. Porque você trazer um profissional que está acostumado com ritos de companhias abertas para uma empresa familiar que recém iniciou essa jornada, a chance de erro é altíssima. Então, de novo, essa compreensão de por que o conselho, quais as expectativas e quais são os tempos e movimentos. Já existe um acordo de acionistas, existe um protocolo de família, isso já foi discutido, qual é a relação entre essas diferentes gerações, ou então entre os diferentes blocos de acionistas, qual é a temperatura dessa relação. E aí, nesse tipo de conversa, você começa a entender se houve um gatilho, o que está pegando. E o papel de um ente especialista e independente é muito importante, porque o interesse daí fica na perpetuidade, na perenidade da organização, e não os aspectos pessoais, sabe? Então você consegue tornar o processo mais estruturado e, portanto, mais racional, que é algo muito importante para você ter um conjunto de combinados que vão estar escritos e que vão regular políticas, ritos e a evolução nessa jornada, né? Legal. Como a gente está falando de pessoas e falando também de escolha de conselheiros, né? Não basta olhar o currículo, você tem que ver quem é a pessoa que você está contratando, o que você olha, né? O que você recomenda que, principalmente famílias empresárias que vão trazer alguém de fora da família, realmente, trazer um conselheiro independente. Como que você identifica essa aderência, né? Veja que hoje o processo de o que a gente chama de board search, ele vem se profissionalizando bastante. Então, cerca de 1/5, 20% das posições de conselho no Brasil, dados aí do IBGC, são preenchidos por processos estruturados por empresas especializadas como a minha em posições de conselho. 80% ainda são indicação. Só que há 5 anos atrás o percentual era inferior a 10%. Então a curva é ascendente em relação à profissionalização. E aí, quando a gente vai buscar, por exemplo, um conselheiro ou conselheira independente, a gente vai procurar entender como se fosse um job description. O que se espera em relação ao aspecto técnico e como é que tem sido a dinâmica desse colegiado que faz com que a empresa ou os acionistas busquem um novo perfil de conselho. Quais são as expectativas que se tem em relação a isso? E aí, por meio de entrevistas individuais que a gente faz com cada um dos integrantes do conselho, a gente entende o que, do ponto de vista comportamental, é importante. Porque tem aquela máxima, normalmente você contrata por currículo e demite pela atitude, né? Se a gente lembra que num colegiado as vozes são iguais e não existe hierarquia, nem mesmo na posição de um presidente de conselho. No entanto, numa empresa familiar, existe uma consideração em relação ao papel, à história e ao peso da opinião do controlador,
É muito importante você olhar no aspecto comportamental para um bom conselheiro ou conselheira que, já tenha vivido, por exemplo, se essa empresa for familiar, ambientes familiares. 2, que tenha escutativa. Porque hoje a gente vê, por exemplo, uma grande dificuldade de o pessoal que está em C-Level ou CEOs que fazem essa transição de sair de uma posição executiva para conselho. A gente tem no IBGC uma máxima que é o nose in, fingers out, que é nariz dentro e mãos para fora. É muito desafiador, e eu no meu podcast Conversa com Propósito, converso muito com conselheiros e conselheiras e pergunto sempre sobre isso. Quão difícil foi para você colocar em prática essa máxima? Porque a pessoa segue no modelo mental da execução. E o papel de um bom conselheiro ou conselheira não é executar, e tampouco responder, mas sim fazer as perguntas pertinentes que fazem com que a visão estratégica seja ampliada, seja do ponto de vista de mitigar riscos, seja do ponto de vista de fomentar oportunidades de inovação. É quase que uma ambidestria. O outro aspecto que eu acho que é muito importante é conseguir trabalhar em times. E aí é um trabalho do colegiado, que envolve a capacidade de influenciar, de persuadir, mas também envolve humildade para ceder e não querer ficar teimando no seu ponto de vista, e também de construir uma relação construtiva com a gestão, com o CEO ou com a CEO, porque uma postura de auditoria, uma postura de xerife da gestão é algo muito nocivo quando a gente pensa na estrutura de governança como um todo e na importância da gente criar uma sinergia estratégica entre conselho e gestão. E junto com a humildade, eu acho que vem uma outra característica, Maurício, que talvez seja a última que eu vou mencionar agora, que é muito importante, que é a curiosidade, que é a postura de aprendiz em relação a querer aprender mais e mais sobre a empresa, sobre o segmento, sobre os competidores, sobre tendências. E isso pressupõe uma palavra que é crucial, e isso em todos os processos de busca de conselheiros independentes que eu conduzo aparece, que é a disponibilidade. Então, um ótimo conselheiro ou conselheira que esteja em muitos conselhos dificilmente vai estar disponível o suficiente, porque foi essa época onde havia aquela participação somente nas reuniões. Então, o acompanhamento, a aprendizagem, a colaboração entre reuniões é algo muito importante e esperado pelas empresas quando vão olhar para seus membros, novos membros independentes de conselho. Então, esse tema da curiosidade, ele se conecta muito com a disponibilidade pelo tempo alocado, pela possibilidade de agregar valor e trazer uma visão sistêmica provocativa no tom certo para proteger o valor que o ativo que a empresa tem e buscar possibilidades de ampliação desse valor. E é um desafio mesmo, né? Eu estive conversando um tempo atrás com Andréia Mota Baril também, que comentou um pouquinho dos desafios dela, né? Ela, como excelente executiva, depois migrando para esse papel de conselheira, realmente esse desafio de você não intervir demais na gestão, no dia a dia da empresa, mas ao mesmo tempo colaborar com a sua, né, com toda a sua expertise e provocação. Qualquer processo de adaptação, né, quando a gente está acostumado a ter um comportamento, né, para você virar a chave e mudar, requer um tempo aqui, né? O que é um tempo de adaptação, geralmente? Você tem acompanhado isso? Essa transição do executivo para o conselheiro demora, geralmente, né, em quanto tempo, em média? Eu entrevistei recentemente no meu podcast Conversa com Propósito a Deborah Wright, que é presidente do Conselho do IBGC e conselheira do Banco Santander. A Débora atua em conselhos há quase 15 anos. E quando eu fiz para ela a pergunta, e aí, quão difícil foi colocar em prática a máxima nose in, fingers out? Ela falou, não foi, é difícil. Então, é um processo de tomada de consciência, de resgate de qual é o meu papel aqui.
Uhum. E, detalhe, não é o papel de um CEO, porque você está no conselho integrando um colegiado. E se você é, por exemplo, o presidente ou a presidente do conselho, você tem um papel de maestro ou maestrina, timekeeper, e de provocador de que todos deem a sua contribuição. Né? Então, tem que ser algo sistêmico, onde você tem que ser o último a falar como presidente do conselho. O que é ainda mais difícil. Né? A Rossana Sadir, que é uma conselheira ligada ao IPO em São Paulo, uma pessoa que eu tenho proximidade, ela fala que depois da pandemia, a máxima nose in, fingers out, ela foi ampliada para nose in, fingers out, but elbows on the table, cotovelos na mesa. Por quê? Porque o conselho está mais próximo. Só que aqui tem um ponto de atenção. A gente precisa distinguir o que é o papel da gestão do que é o papel do conselho. Então, é muito importante compreender esses conceitos-chave e trazê-los para a realidade, letrando a empresa em relação a boas práticas e instruindo, porque é um processo, é uma jornada. Então, não é uma linha de chegada ou um interruptor que você acende e pronto, eu tenho um conselho. Longe disso. Então, como a gente está... Eu volto para o início da nossa conversa. O conselho é feito por pessoas. Acionistas são pessoas. Gestores são pessoas. E aí a gente tem que levar em consideração os temas de autoconhecimento, de liderança e influência, quão bem eu lido com o outro, quão bem eu reconheço até onde vai o meu papel e começa o do outro. Então tem uma série de inter-relações que precisam ser consideradas e respeitadas, mas volto a dizer, levando em consideração o grau de maturidade das relações, das posturas individuais e do colegiado como um todo, quando a gente está falando de conselhos, né? Bom, não posso encerrar, André, sem antes perguntar, então, quem é o André, né? Como que você se define enquanto pessoa, né? Tá. Bom, eu sou um eterno aprendiz, eu sou um estudioso dessa temática do autoconhecimento, que eu acho que se conecta profundamente com a temática da liderança, porque para você liderar ou influenciar outros, você precisa se conhecer. Eu sou um praticante de esportes, então sou um nadador. Durante muito tempo eu nadei competitivamente, hoje eu nado como projeto de saúde, mas pratico muito exercício físico. Gosto muito de ler e sou um empreendedor que procura trazer esse olhar de aprendizado, de curiosidade e de inspiração em tudo que eu faço, seja na minha vida profissional, seja na minha vida pessoal, nas relações com as pessoas, na relação com a minha mulher. Esse ano eu faço 30 anos de casado, na relação com os meus filhos e na relação com os meus amigos mais próximos. E esse cuidado, essa empatia, junto com a escuta ativa, eu procuro trazer também para as relações com clientes, com as pessoas com as quais eu interajo, seja no 1 a 1, seja em grupos, em aulas, em palestras, workshops. Resposta mais ampla, mas é que são diferentes facetas aí. Perfeito. André, agradeço pela tua participação. Para quem quiser entrar em contato contigo, qual é a melhor forma de acessar? Acho que o mais fácil é o LinkedIn mesmo, André Caldeira. Eu tenho uma atividade bastante presente no LinkedIn, e lá tem todas as minhas informações de contato. Tem também uma newsletter que eu criei chamada Conversas com Propósito, para poder acompanhar os textos que eu publico e os novos episódios do meu podcast, bem como os endereços das empresas aqui do Grupo Propósito. E fala um pouquinho também, brevemente, sobre o que faz a Propósito, né? O que vocês fazem, vocês podem oferecer. A Propósito, o Grupo Propósito é um grupo especializado justamente nesses dois temas, liderança e governança. Nós temos serviços na área de recrutamento e seleção, serviços na área de avaliação e desenvolvimento de talentos e também uma plataforma digital para gestão estratégica do RH, com soluções como avaliação de desempenho, pesquisa de clima, metas e objetivos, para ajudar a fazer com que as práticas de gestão de pessoas falem mais a língua dos negócios
ajudando na tomada de decisões mais robustas para resultados mais sustentáveis. Excelente. Muito obrigado novamente pela participação e vamos conversando. Um abraço. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço.